Belo Horizonte é a capital nacional dos botecos. Disso, mineiro nenhum duvida. Nos últimos anos, a releitura de espaços conhecidos modificou a experiência da vida boêmia aqui na cidade. A Galeria São Vicente, ela é de 1959. Fica ali no coração do centro e divide espaço com a Praça Raul Soares e o Mercado Central. É um edifício histórico e ele foi conhecido nos anos anteriores como um lugar que abrigava máquinas de costura e negócios. Mas aí agora a situação é outra. Ele está repleto de bares, restaurantes e lojas super hypadas, vamos dizer assim, que é o termo do momento. E sobre esse assunto nós vamos conversar hoje com o Túlio e com a Kalinka. Então já vamos começar com a pergunta que pode ser que muita gente que esteja ouvindo não conheça a Galeria São Vicente, apesar de ser um patrimônio, né, aqui da cidade, 1959. Como que ela surgiu? Como é que é a história? Bom, a galeria ela surge enquanto o Mercado Central ainda era aberto, então era um momento que o centro passava por grande transformação comercial. O JK estava em processo de construção, então vamos lá para bastante anos atrás. Ela tinha uma estrutura bem robusta de construção daquela época, então faz uma parte, além de tudo, do circuito arquitetônico da Raul Soares. No momento que ela foi construída, anteriormente ela era uma casa de hotel, albergaria, enfim, e teve essa vocação para comércios, voltado principalmente dessa evolução comercial que o centro vivia. Em frente ao mercado, logo depois surge a loja do Paulo, enfim. As fotos iniciais constavam até carroças ali em frente à loja do Paulo, que seria atrás do Mercado Central. E teve essa vocação comercial muito grande no começo. Vários comércios ali tinham esse nome voltado ao São Vicente. Em frente, justamente a loja em frente à galeria, era um aviário chamado São Vicente, ali no Mercado Central. E teve essa vocação comercial, mas depois ela foi perdendo uma característica, de fato, uma identidade, de falar, olha, ali é o lugar específico. Igual a gente sabe que a Galeria do Ouvidor é o lugar das joias e do maravilhoso pastel. Ela não teve uma vocação muito bem definida. Nos anos 90, 2000 e sequência, ela teve essa vocação das máquinas de costura. Todo mundo conhece ali, às vezes, como Galeria da Máquina de Costura. Só que o segundo andar nunca foi muito bem explorado, por detalhes talvez comerciais ou falta de vocação do próprio centro para movimentos de bar, restaurante ou qualquer que seja naquele momento. Pensando numa decadência que Belo Horizonte teve, e acho que toda a grande metrópole, nos anos 80, 90 e 2000, os centros começaram a ser ocupados de outra forma, o comércio perdeu força e por aí vai. Nesse momento ela fica muito bem cuidada, mas sem uma proposta comercial. Então dá aquela sensação de abandono, mas o abandono comercial por si só, porque ela continuava muito bem pintada, bem cuidada e por aí vai. Teve alguns casos, lojas conhecidas, restaurantes conhecidos. Foi o caso do Bar do Júlio, que teve ali em frente, também na Santa Catarina. Teve lojas de uniforme, cursinhos pré-vestibular. Mas, ao meu ver, são negócios que não precisariam daquela varanda super interessante. Pensar uma loja de uniforme numa varanda, super legal para a loja, para quem trabalha ali, mas para o cliente talvez não seja tão interessante, e a forma como hoje a gente pensa a varanda como local de frequentar, de sentar à noite, de ver o pôr do sol, algo que possa ser bem mais interessante. Então foi talvez uma guiada de rumo no processo da própria galeria e entregar uma vocação para ela, que eu acho que ela super merece. E como que você especificamente chegou lá, Túlio? Eu sou nascido e criado em Belo Horizonte, tenho uma paixão por essa cidade. Anteriormente da empreitada da Galeria São Vicente, eu participei de um projeto no Mercado Novo, logo lá no começo, e meu amor pro centro foi só criando. Eu lembro muito bem da minha mãe indo pra cidade, eu não sei se vocês lembram dessa, Sim, né? Sim, era isso, né? Era, mãe, onde você vai? Eu vou na cidade. E nunca esqueço, né? Aquela sensação, se botava a mochila na frente, ia de ônibus porque não tinha onde parar, ou enfim, ia pra cidade onde você encontrava tudo. No momento pré-internet, enfim, você tinha que ir mesmo na Galeria do Ouvidor, tinha que ir no centro. Na época dos camelôs nas ruas, né, antes do Iapoca, enfim, sempre teve uma áurea do centro. E eu tive a oportunidade de ver muito no centro, amar o Mercado Novo, amar aquela região, sempre amei o mercado. Eu acho que lá tem uma
uma relação, o centro, diferente do novo empresariado. Lá é um lugar de comerciante, tem uma beleza. Você andando no mercado, por exemplo, você não está conversando com o empresário, você está conversando com o comerciante ou o filho dele, que também é comerciante, aquela valorização do cliente. Você tem certeza que, e já aconteceu comigo várias vezes, a gente faz questão de comprar quase tudo lá, a pessoa escolhendo a fruta como se fosse para ela, porque sabe que você vai voltar, não é dinheiro por dinheiro. E eu andava muito ali no centro, morava ali na Augusto de Lima, em frente à imprensa oficial, que é um lugar belíssimo do centro também, que está perto do Maleta, perto do Parque Municipal, que está cada vez mais bem cuidado, está lindo, está ficando aberto até mais tarde. E passava em frente à galeria, sempre tive um amor para Raul Soares, ela ficava sem conseguir, também pensando na vocação, cumprir a vocação dela, que é uma área de passagem, que está cada vez mais bem cuidada também, com os jardins bem cuidados, com as fontes funcionando na parte da manhã, enfim. E não entendi por que ali não tinha nada. Eu falava, gente, o que acontece ali? Será que talvez era um processo que estava... As lojas não tinham dono, ou o dono estava no processo de inventar, algo do tipo. Tentei abrir o restaurante, algo na época... Tive uma negativa da dona do imóvel, da empresa dona do imóvel, e falei, gente, não vou aceitar isso, eu vou montar alguma coisa lá. Comecei a correr atrás desses contatos para saber quem que era de fato responsável, consegui sentar numa reunião e falar, gente, a gente tem uma faca e queijo na mão, um dos lugares mais bonitos da cidade, com uma vista linda, todos os pontos são lindos. Você pensar, um lado é a vista para o Mercado Central, enquanto você está na Amazonas é a vista para várias obras do Cura, aquelas empenas maravilhosas, aquela sensação do urbanoide, grandes prédios, enfim, e do outro lado a Raul Soares, e um cartão maravilhoso que é o JK, gente, é um Niemeyer surreal, né? Até um certo momento eu queria montar no JK e não conseguia a viabilidade, falei, gente, vou para o outro lado, eu vou ter o JK como vista. Como vista, talvez seja até mais interessante. E eles toparam o projeto de uma forma muito corajosa também, porque a gente se conhecia muito pouco, enfim, e falaram, olha, eu acho que tem uma viabilidade sim. Tivemos uma preocupação de juntar, e eu acho que a gente tem que pegar as experiências que foram muito positivas, o mercado é uma delas, o Maleta também, de tentar fazer um 3.0 dessas reuniões e as experiências que a gente viu no momento passado, e que eu acho que está sendo bem sucedida. Né? Lógico que às vezes a gente tem que corrigir um pouco o rumo, mas está sendo bem sucedida e isso dá para ver com o público frequentando, dos comentários positivos, assim, até de uma avaliação do Google deixa a gente feliz, né? Eu acho que são termômetros que mostram que o caminho está sendo muito interessante. E você, Cacá, Kalinka, que nome lindo, conta, como é que você chegou lá na galeria? Então, eu estou à frente da Lambi Lambi há 3 anos, nós somos 3 Marca sócios. queridinha agora de Belo Horizonte. Queridinha de Belo Horizonte. Inclusive eu trouxe presentes, daqui a pouco eu entrego. Tá bom, combinado. Pro final do expediente. E eu estou à frente da Lambi Lambi há 3 anos, que a gente faz esse ano como loja. E a gente tinha uma necessidade de montar uma loja que fosse a nossa loja modelo. Porque a primeira loja, que era do Mercado Novo, ela seguia a linha de monoárea, né? De monoproduto. Então, a gente vende só bebida. Então, quem vende bebida não pode vender comida. E a gente queria uma loja completa, que além do drink do Lambi Lambi, a gente tivesse um cardápio assinado pela Lambi Lambi e também uma carta curta de cervejas. Porque essa seria a loja modelo para o modelo de franqueamento ou de outras unidades em outros estados, pensando em novas sociedades, parcerias. E a gente queria formatar essa loja queridinha num espaço que tivesse a ver com a Lambi Lambi também. E por a gente ter começado no Mercado Novo e entender essa ocupação do Baixo Centro como um expoente dentro de BH, né, de uma nova movimentação da cidade, a gente achou que seria super interessante caber dentro da galeria. Então, foi um fit entre o espaço e a Lambi Lambi e o projeto que estava sendo proposto dentro da galeria. Tinha um espaço viável, era possível dentro da curadoria da Galeria São Vicente também de entrar com essa nova loja da Lambi Lambi, e a gente entrou super empolgado com o que estava por vir nessa nova fase, né? A gente fala que foi um amadurecimento da Lambi Lambi também para entrar nesse novo formato. Porque a galeria ela oferece um público que ele, apesar de estar na mesma região, que é o centro, ele é distinto, por exemplo, do público do Mercado Novo. A gente percebe pessoas mais velhas, as movimentações aos finais de semana elas são diferentes, um ticket médio diferente do Mercado Novo também. Então, a gente percebe um perfil de público que, apesar da mesma região, diferente do Mercado Novo. E isso também era uma ambição que a gente tinha de alcançar novos públicos. Então, esse foi o contexto de entrada da Lambi Lambi dentro da
galeria. Agora, vamos supor que quem está ouvindo ou assistindo não conhece Lambi Lambi. Se é morador de Belo Horizonte e não conhece, fica difícil, né? Mas então, bebida bombada no carnaval da capital e está presente em uns nichos muito específicos, né? A gente tem que classificar esse público. Mas vai que você tá fora dessa bolha nossa aqui. Quem que é Lambi Lambi? Lambi Lambi é uma bebida 100% natural, fermentada à base da fruta, com baixo índice de teor de açúcar, com 6% de teor alcoólico. É uma bebida super leve, refrescante, vem aí das novas tendências de mercado de bebidas menos alcoólicas, que você consuma por mais tempo e que não te dê tanta ressaca, nem tanto mal-estar no outro dia. Então essa é uma tendência. Essa é uma tendência do mercado internacional de bebidas, de diminuir o teor alcoólico e aumentar a experiência, né, o tempo de experiência, e a gente veio dentro dessa linha de bebidas. Já vou entregar o presente. Ai, acho chique quando acabar aqui, já sei o que vou fazer. Já temos aí o fim de expediente garantidos com Lambi Lambi. Muito obrigada. De nada. Essa foi a nossa amarelinha do carnaval, que é tangerina, limão e sal. A gente consegue fazer o drink de qualquer fruta. E isso possibilita pra gente uma gama de sabores que a gente já tem hoje. Mais de 40 sabores rotativos entre as lojas. E enlatado hoje a gente trabalha com o nosso campeão de venda, que é a amarelinha, mas em breve com lançamentos. Muito bom. E assim, como é que você descobriu ao longo do processo de criação da bebida o seu posicionamento de marca? Mais uma vez eu vou bater na tecla do nicho, né? Porque são pessoas muito específicas, eu não sei te falar direito, que consomem. Como é que você pensou nesse posicionamento? Muito engraçada. Por quê? Quando a gente abriu a loja da Lambi Lambi no Mercado Novo, a gente ainda tinha um perfil de público que ele não era bem desenhado dentro do mercado, porque o mercado ele começou, se eu não me engano, em 2018, né? E aí a gente teve a pandemia. E a gente entrou no Mercado Novo, quando a gente abriu a nossa primeira loja, logo na flexibilização da pandemia. Então, existia aquela urgência, né, de frequentar os espaços, de começar a ir para a rua de novo, porque estava todo mundo extremamente saturado da pandemia. O recorte inicial da Lambi Lambi era pensar numa bebida e relacionar ela com brasilidade e mineiridade. Adoro. Então, esse foi o primeiro ponto da Lambi Lambi. Só que a gente teve uma leitura, na verdade, os meus sócios, eles tiveram uma leitura inicial de pensar meio que um B2B, né, um contato direto. Então, de pessoas de mais de 30 anos, que gostassem de MPB, que gostassem ali de frequentar o mercado e tal. Só que houve uma virada desse público, né? O mercado, ele teve um público muito diversificado, a expansão das lojas e do projeto. Então, entraram novos lojistas, outros projetos de bares, outros projetos de loja de produto. E isso mudou também a configuração de público do Mercado Novo. E a gente foi fazendo testes com esse público, porque era uma bebida nova que ninguém conhecia, um produto novo, uma marca nova, e um público que estava se adequando àquele espaço logo após um momento muito atípico, né? E muito doloroso para todo mundo. E aí a gente começou a fazer experimentações, e eu era a pessoa do balcão, eu gerenciei a primeira loja, eu estive lá desde o primeiro dia que a loja abriu. E a loja começou a ficar mais parecida comigo. Eu sou da área da educação, eu trabalhei mais de 6 anos no setor cultural, no Circuito Liberdade, fiz todos os museus da praça. E a educação, ela te leva para muitos lugares, experiência, que é lidar com públicos muito diversos, de idades muito diversas, e entender qual é o ponto comum dessas pessoas. No nosso caso, o ponto comum era a bebida, mas o que fazer para essas pessoas irem até lá? Então a gente começou a fazer uns testes. Se você comprasse um Lambi Lambi, aí você podia experimentar os sabores, eu te deixava escolher uma música que você quisesse ouvir na loja. E aí eu comecei a perceber qual era o estilo musical que as pessoas mais queriam, de acordo com as horas do dia. Então, à tarde, a gente escutava mais MPB. Quando o dia ia caindo, ia mais para um popzinho, talvez até para um samba. À noite, o pessoal queria um funk, queria uma coisa mais animada, queria descer até o chão. Então, a gente começou a entender quais eram as demandas do público e o que aproximaria eles da Lambi Lambi. A gente fala que a nossa loja, ela apareceu primeiro pelo ambiente instagramável e pelo nosso letreiro do Milambi, que ficou famoso, e que depois a bebida apareceu. Por quê? Primeiro, a gente fez igual o bom mineiro e abriu as portas e fez as pessoas se sentirem em casa. E aí depois a gente mostrou o que a gente tinha de bom, que era o nosso produto e a experiência de viver a Lambi Lambi. Então, esse foi o contexto que a gente entrou dentro do mercado e que a gente se posicionou. E que eu acho que foi muito parecido, que a gente criou uma persona para a marca. Então, essa persona, ela veio muito do Mercado Novo, com esse novo
novo público começou a ocupar o mercado, mas também de entender como a gente queria se posicionar e com quem a gente queria se relacionar dentro da cidade. Então, pensando no cenário cultural, na música independente, na arte, na valorização da gastronomia mineira, na democratização de drinks, então de ter um bom drink a um preço acessível. Sim, porque... Então, esse foi o lugar que a gente quis se encaixar e que a gente trabalha por ele todos os dias, porque é uma constante, né? Atenção, estudantes de comunicação, publicidade, marketing, lambi-lambi, case para TCC, tá? Só para dizer para vocês. Então, Túlio, eu acho que esse assunto nos leva a um outro assunto que é a sua parte de curadoria. Como é que faz a curadoria? Por exemplo, você tem aqui a Lambi Lambi, que tem esse posicionamento, ela cabe dentro do seu negócio. Como é que você agrupa os outros negócios? Porque é uma curadoria... Até que ponto semelhante a uma curadoria de arte? Como que você percebe essas influências? Bom, lá nas primeiras conversas, voltando, né, para abrir o palito e entender essa reocupação da Galeria São Vicente, eu vi a necessidade de fazer uma curadoria para a gente não patinar em outros projetos de outras cidades ou até aqui de Belo Horizonte que aconteceram. Cito, por exemplo, Maleta, que você teve muita competição. E isso inviabiliza os negócios. A gente sabe que um começa a fazer uma promoção, o outro também, no final das contas, está todo mundo lutando ali para sobreviver, e não é o objetivo. Ao mesmo tempo, apesar de considerar incrível a ideia do monoproduto do mercado novo, pelo espaço não ser tão grande igual o mercado, eu não achei que seria suficiente para as empresas sobreviverem, talvez vendendo só bebida e o outro só comida, e por isso essa possibilidade do Lambi também trabalhar com a parte de comida e ampliar um pouco o cardápio, não trabalhar só com drink, também poder trabalhar com cerveja. E foi amadurecendo esse ponto da gente ter um pouco mais de liberdade, ao mesmo tempo não ter uma concorrência direta. É uma questão meio difícil, né? Porque todo mundo pode entrar com um produto a qualquer tempo. Porque por mais que você está vendendo cerveja e o outro está vendendo chopp, são produtos diferentes. Um está vendendo artesanal, o outro está vendendo long neck, um está vendendo drink pronto, eu estou vendendo outra espécie de drink. Então, assim, eu acho que esses públicos vão se complementando e acreditando nessa experiência do mercado também, de você ficar circulando e consumindo o que você quer. Às vezes você está a fim de tomar um vinho, mas comer comida de outro lugar. Não necessariamente você precisa sentar e consumir tudo ali. Às vezes a gente é cada vez mais plural, né? Tem gente que está a fim de tomar só água, o outro está a fim de tomar um drink fermentado, o outro está a fim de tomar o chopp, então isso era bem interessante. Eu achei, confesso que ia ser bem mais fácil do que foi. Porque entram questões mais subjetivas e pessoalmente muito complicado, porque às vezes não era um amigo pedindo para abrir um projeto, você tinha que falar não, ou senão pessoas que trabalham no seu setor. Então, acaba sendo um pouco cruel. Imagina alguém que já foi muito bacana com você tem a mesma relação de negócio, você trabalha no mesmo setor, você tem que falar um não. Então, eu fui criando alguns critérios objetivos e para sair dessa subjetividade, e entre eles era se o projeto era transformador para a vida daquela pessoa que ia abrir. Isso eu achava muito importante para a gente fugir da ideia do empresário e a gente voltar na ideia do comerciante, alguém que ficaria vivendo aquilo. Para dar uma cara mais artesanal para a coisa, ou eu estou viajando? Também, e também uma personalidade, uma pessoalidade. Porque quando você... Eu falo muito sobre isso, né? Que o olho do dono que engorda o gado, naquela expressão básica, para o setor de alimentos é muito fundamental. Pensando que, vamos supor, você é um engenheiro, um advogado, você consegue lidar com 5, 6, 10 clientes num dia. Ali, num dia de venda, a gente lida com 120, 130. Então, como você está com uma entrega tão próxima do cliente, a chance de dar várias coisas erradas é muito grande. Então, você ali, você consegue entender a personalidade da pessoa, como ela quer ser tratada, se seu produto está saindo legal ou não está, se está gelado, se não está gelado, se o gelo está perfeito, se a comida está bonita. Então, tendo certeza que as pessoas precisariam dali para viver e não ser só numa parte empresarial, pegar o dinheiro embora e deixar quase uma franquia, né? Sócio investidor. Sócio investidor, enfim. Esse critério começou a ficar muito latente para mim e foi funcionando muito bem. Se você pensar, as lojas lá, assim, você vai sempre encontrar ou um dono, ou alguém que participa muito diretamente e que gera além da qualidade, uma proximidade e uma relação muito mais interessante. E também contando com essa pluralidade de negócios. Eu recebo, acho que semanalmente, propostas para abrir bares e restaurantes, das mais loucas, as mais interessantes, as menos interessantes. E eu achei necessário fazer essa curadoria para a gente ter algo conciso também. Para você não ter também um sertanejo do lado de um rock, que eu acho muito interessante, num pensamento de pluralidade, mas em termos de negócio também não é tanto. Você está entrando com muitos conflitos ali, de público, todo mundo. E
E essa necessidade até para proteger o projeto para longo prazo. Eu acredito que Belo Horizonte, as coisas, principalmente noturnas, elas têm um prazo muito curto de validade. A gente sabe disso, as curvas são muito curtas. E foi necessário fazer essa curadoria e a ideia da pluralidade, porque assim, enquanto eu abri a Palito, vamos supor, constatando isso, quando estava já há um ano e você abriu, traz um outro público e injeta ânimo para todos os negócios, injeta dinheiro, injeta movimento, injeta publicidade, mídias e festas de inauguração, ou seja, então acho que são vários negócios se apoiando nos outros para conseguir ter uma longevidade maior. Você acredita que é uma tendência? A gente tem outras experiências em outras capitais, né, outras cidades do país, de ressignificação daquele espaço que, às vezes, como você disse no começo da conversa, durante alguns anos os espaços ficaram abandonados e tudo. É uma tendência de, depois da pandemia, ou não, de ocupar, vocês dois acham, de ocupar esses espaços esses espaços que são nossos, mas que, às vezes, não estão abandonados, não são de ninguém e que precisam realmente de um investimento? Olha, eu acho que não só uma tendência, mas uma necessidade da gente explorar a cidade de novas maneiras, sabe? Quando a gente se priva a estabelecimentos que eles são em casas fechadas, eles oferecem uma experiência que é muito válida e tudo, mas pensando em novos negócios e novos formatos de negócio, principalmente pensados em coletivo, e isso que o Túlio falou, de às vezes pegar pequenos empreendedores, né, microempresários, esse tipo de ocupação, ele é muito mais viável, porque ele costuma ser muito mais barato, então você consegue dividir custos de segurança, de manutenção. Então isso dá outra cara também para a ocupação dessa cidade e viabiliza negócios que talvez sozinhos não conseguissem ter uma força para existir. Então esse é o primeiro ponto. E eu acho também que revitalizar partes da cidade que não são tão badaladas, que não são tão exploradas, que não têm um olhar até imobiliário tão voltado para aquelas regiões, para dar novas oportunidades para elas. Isso acaba de acontecer também lá na Praça da Estação, onde tem o Baixaria, lá na galeria, e que é uma ótima vitrine para isso. Porque a gente está num lugar que é extremamente marginalizado no sentido de frequentar à noite, que tem vários questionamentos sobre segurança, sobre transporte público e tudo, apesar de a gente estar do lado da estação, que ele não era ocupado com esses fins de lazer, de gastronomia, não era enxergado como um lugar onde isso fosse possível com qualidade, com uma boa curadoria, com uma boa assinatura de cardápio. Então eu vejo como um novo posicionamento de bares, né, e restaurantes, para olhar para esses outros lugares e para trazer pertencimento para a população e para as pessoas que já circulam por aquelas áreas. Porque, por exemplo, eu que moro no centro, eu não quero ter que sair da minha casa e ter que ir para muito mais distante do que a minha casa para eu ter uma boa experiência em um bar ou em um restaurante. E aí, se eu consigo fazer isso perto da minha casa, contando que eu posso estar apoiando um microempreendedor, um novo empresário, que tem um conceito que me oferece tudo isso, e ainda promovendo uma ocupação diferente para a cidade, eu acho que é uma ótima oportunidade de a gente enxergar Belo Horizonte como uma capital que é super premiada por bares e pela gastronomia regional. Então, eu acho que é esse lugar, eu acho que é esse foco. Eu percebo dessa maneira. Eu complemento sendo necessidade mesmo, igual você citou, a gente pensar no mundo moderno que a gente vive, pós-pandemia, as pessoas não querem ter mais carro, não querem morar longe do trabalho, ao mesmo tempo estão trabalhando em casa. A verdade é que os espaços são escassos hoje, ponto. A não ser que a gente vai expandir nessa cidade, e é o caso de Nova Lima, Vila da Serra, enfim. Não tem muito aonde crescer mais. Então, se a gente não repensar esses espaços que existem, a gente vai chegar no limite. E a própria prefeitura entendeu isso, assim, pensando na abertura do Parque Municipal até mais tarde, o projeto de retrofit dos imóveis que estão abandonados, públicos ou até privados, enfim. Se a gente não reocupar o centro, e acho que é um processo até extremamente complexo, porque há uma dificuldade ainda do porta para a rua, né, de quem está ali passando, enfim, por causa da internet, uma série de coisas que hoje em dia você não vai na cidade fazer compra, né? Você entra no site e chega na sua casa. Chega na sua casa. Então, é uma necessidade você estar perto da sua casa, você sair, você não ter que pegar Uber, você não ter que pegar um 99, não vai ter que dirigir, e também a proximidade, igual eu sempre falo, você está ali no centro, igual quando eu morava lá, hoje já não moro no centro, estou no Floresta, você gastar 5 minutos em qualquer lugar que você está. Você sai dali do Lourdes, está 5 minutos, ao mesmo tempo você sai desde a Cidade Nova,
gasta 10 minutos, e não é aquela viagem de 40, 50 minutos. Por que não reviver o centro? Tem uma arquitetura interessante. Claro, tem charme, todo um charme, né? E para além disso, esses espaços, eles promovem uma nova rota de turismo também para o centro da cidade. O centro, ele ficava muito restrito, quando a gente falava de turismo, aos espaços culturais, então aos museus, às exposições, às galerias, os cinemas. E aí, quando a gente entra com essa rota gastronômica tão rica, porque eu acho que aquela região ali, ela virou essa rota, né? Ela entrou na rota de todos os turistas. Eu mesma faço isso quando os meus amigos de fora estão aqui, eu faço questão de levar até o mercado, até a galeria, para eles conhecerem essa pluralidade, porque o Mercado Novo, por exemplo, ele é o segundo maior mercado da América Latina. A galeria, ela entra com uma curadoria super enxuta, mas muito pontual, que traz gastronomia mineira, então traz comida de estufa, a gente tem drinks clássicos, a gente tem novos drinks, a gente tem moda autoral independente. Então, tudo isso agrega muito ao espaço, mas também à cidade como um atrativo de turismo. E aí a gente deixa de estar naquele lugar de Minas Gerais, que é o estado das cidades históricas e tudo, e a gente passa a oferecer mais do que isso. Sim. Porque nós somos muito receptivos e muito plurais. E aí, quando a gente fala sobre essa rota da gastronomia também, eu percebo isso como um potencial cultural imenso para a cidade, que tem sido muito explorado pela administração pública também. Então, cresceram as quantidades de festivais, as mostras de culinária e de gastronomia, tudo isso vem crescendo e acompanha esses movimentos de bares dessas ocupações. Isso não aconteceria, eu acredito, sem a ocupação desses espaços. E você citou mais cedo uma questão daí que eu acho que é muito pertinente em relação à segurança e acho que até a limpeza dessas áreas da cidade. Eu, como repórter do dia a dia, durante a manhã, eu encontro... Meu olhar já ele vai direcionado para o problema, porque eu estou ali para mostrar o problema. E aí eu percebo, por exemplo, uma grande quantidade de pessoas em situação de rua, muitas ali no entorno da Praça Raul Soares, muitas barracas e aquela confusão, lixo e tal. Como que faz para lidar com essa situação? Porque eu sei que é um projeto lindo, maravilhoso, o lugar é super agradável, a comida é boa, o drink é incrível. E para a pessoa chegar até lá, como é que vocês... É uma parceria com o poder público? Como é que é esse diálogo para poder fazer com que o entorno fique bom, mas sem a gente lidar com aquela questão do preconceito? Porque também tem isso, porque também tem a questão social. Como que é essa complexidade? Eu acho que, além de ser um assunto extremamente delicado e sério, eu não vejo, em termos de política pública, muito empenho para pessoas em situação de rua e também para o uso de drogas, né? Enfim, a gente não trata isso muito como uma doença. Existe uma preocupação nossa muito grande de não interferir muito no meio que a gente está, porque assim, senão a gente levaria a cabo uma ideia de gentrificação, sabe? Essa parte que é muito... Exato. Assim, porque assim, a pessoa já estava lá, e a gente tem que pensar que ela está em situação de rua, extremamente vulnerável, precisando de uma ajuda estatal, ou que seja. E a gente vê alguns movimentos da cidade de limpeza de fato, sabe? Isso preocupa muito, porque nada é muito bem definido como é feito, para onde é feito, e cada vez mais algumas atitudes e políticas meio desumanas. Mas enfim, pensando nesse cenário, a gente tentou fazer a mínima intervenção possível de fato, não entrar dentro da praça, de manter o movimento ali, de também não marginalizar o que está acontecendo, e tanto é que não tivemos até hoje nenhum problema, nunca tivemos, enfim. E talvez faça parte da beleza do centro. Apesar de ser uma cena horrível, uma coisa mega complicada, mas faz parte da beleza do centro. É meio real life, né? A vida é assim. Você tá ali, tem uma madame passeando na Raul Soares com seu Lulu da Pomerana e tem uma pessoa em situação de rua. Não tem como mascarar isso, sabe? E se a gente, né, falar assim, de fato, tem vistas muito mais elitizadas. Mas não é esse o objetivo. É também a gente pensar que a gente está num espaço que ele é complexo, que algumas vezes ele é sujo, várias vezes ele tem presença de violência, e é isso, é uma metrópole, né? Eu acho também que tem algumas outras questões. Não é que não existam pessoas em situação de rua ou esses mesmos incômodos em relação à limpeza, por exemplo, na Savassi ou até aqui no Vila da Serra. Sim, tem. Eu acho que principalmente depois da pandemia, o número de pessoas em situação de rua aumentou de maneira alarmante. A gente percebe isso em números e visivelmente é perceptível e é muito incômodo, principalmente porque enquanto indivíduos é muito difícil a gente trazer alguma solução.
Mas enquanto galeria, enquanto coletivo, o que a gente entendeu é que também essa ocupação, ela dá mais condições de melhora da região. Sim. Por quê? Se antes era uma galeria que estava apagada e agora ela está acesa, você já melhora o ambiente só dele ter uma movimentação. Outra coisa que a gente entende também é que as pessoas que vivem na praça, e óbvio que isso não é uma opção delas, porque ninguém quer viver nessa situação. Claro que não. Eles estão mais preocupados em manter aquele espaço para ter um espaço de sobrevivência do que com o que está acontecendo no entorno. É óbvio que existe toda a questão da marginalização, da gentrificação. A gente não quer ter um projeto higienista do centro, claro, porque a gente entende que são coisas que coexistem e que precisam de políticas públicas para solucionar essa situação. Mas o que a gente entende é que essas pessoas elas estão coexistindo com a gente. E que não necessariamente existe um embate, porque na verdade ele não existe. Eu morava no JK, eu acabei de mudar, mas continuo morando muito perto, que é na Bias Fortes. Eu atravessei a praça durante 3 anos, em horários de madrugada, e eu conheci os moradores da praça. Eu nunca fui assediada ali, e eu não estou dizendo que isso nunca aconteceu, e eu nunca fui violentada de nenhuma maneira. Muito pelo contrário, a gente sempre se tratava muito bem, como se a gente fosse vizinho, porque eu passava ali todo dia. Tem um posto policial do lado. Então eu acho que às vezes eles oferecem menos risco do que em outros lugares que a gente esteja e que aparentam ser mais seguros. Acho que a questão da segurança e esse incômodo, talvez visual, que gere de ter muitos moradores, pessoas em situação de rua e pessoas que parecem, né, que não deveriam estar ali, eu acho que elas ocupam esse espaço tanto quanto a gente no mesmo lugar de direito. É até um pensamento, não sei se a palavra é preconceituoso, mas egoísta de quem está no lugar e acha que não pode ter esse tipo de situação. Sim. Na verdade, o pensamento deveria ser, vamos pensar em políticas públicas para melhorar a condição daquela Ou pessoa de cobrar, que tá ali. né? De cobrar quem pode fazer algo por isso. Eu também acredito que passa por esse ponto, assim. Mas é porque como a região ali é o centro, e aí ela é tão mal vista por algumas pessoas ainda, a gente tem que tocar nesse assunto, né? Porque essa revitalização, essa ocupação, né, que vem dessas galerias e desses espaços que estavam fechados por tanto tempo, eu acho que eles contribuem muito para revitalizar de fato o centro. Quando a gente fala de revitalização, a gente está falando de tornar aquele lugar vivo outra vez. E ele só é vivo com circulação de pessoas, com espaços abertos. Então, tudo isso faz essa movimentação melhorar e aumentar a segurança, aumentar a vigilância, tudo isso. Mas também é notável uma gentrificação, porque essas pessoas não acessam esses lugares. Eles não entram no mercado, eles não entram na galeria. E aí, como coletivo, o que a gente zela muito é que seja sempre uma abordagem muito cuidadosa. Então, na galeria, por exemplo, quem cuida da nossa segurança é a Nat Security. Qualquer pessoa pode entrar na galeria. Então, independente se é uma pessoa em situação de rua ou não, a gente, inclusive, fomenta essa ocupação, porque não é porque é uma pessoa em situação de rua que ela não pode entrar. Claro. Então, o que priva ela disso, né? Ser frequentante também é um direito. Claro. Então, o que a gente faz é ter uma condução muito cuidadosa de como isso vai acontecer dentro da galeria para qualquer pessoa. E isso não incomoda os frequentadores? Vocês não têm essa percepção? A gente nunca teve problema. Não, o nosso público inicial eram pessoas que viviam no centro. E já também, num pós-momento maleta e pós-momento mercado, que isso se mostrou comum de frequentar o centro. E também pessoas, vamos dizer, mais escoladas, mais conscientes socialmente. Tá não tudo tão... bem, né? Assim, vivemos aqui. E fazer uma gestão de crise independe de classe social, né? Eu posso lidar com uma pessoa alcoolizada que a gente não precisa saber qual é o ticket médio cheio dela. De dinheiro, mas vai quebrar seu restaurante exatamente. inteiro. Então esse não é um parâmetro, não é uma régua. Sim. E Belo Horizonte, capital do boteco, da boemia, tem todo esse charme, a gente leva esse título, né? E aí, vocês, quando pensam num bar, né, que vocês vão montar lá na galeria, que vocês vão trazer, que você montou, você leva em consideração essa característica belo-horizontino/mineira de fazer o negócio, ou não tem muito disso, cada um está preocupado com a sua própria característica? Tem como fugir dessa regra da mineridade na hora de construir? Como é que é essa parte? Acho que são vários nichos, né? Então, a galeria hoje, ela opera em várias frentes diferentes. Então, a gente tem o Pirex, que leva muito à regra essa questão do bar mineiro de estufa, com cerveja de garrafa, com os long necks, tem batidinha. Então, eles entram dentro desse lugar da mineiridade, da estufa raiz, que é o que vem muito dentro de Minas Gerais, de Belo Horizonte, pensando em capital mineira, né? De botecos aí, capital brasileira de botecos. A gente tem o Pirex com essa frente. Aí, ao mesmo tempo, a gente tem o Palito e
e a Bolacha, que é a choperia ao lado do Palito, que vem com uma proposta clássica, então, de drinks clássicos e chopps. Então, com uma carta de chopps artesanais, alguns mineiros e chopps clássicos também. A gente não precisa falar marcas. Vão lá e confiram, vocês vão gostar. E aí, os drinks clássicos, o Túlio pode discorrer mais sobre isso. No nosso caso, da Lambi Lambi, foi de trazer uma pegada mais jovem, divertida e descolada, pensando em atender esse público que também tem essa demanda. Então, a gente tem um lanche rápido, que são os cacetinhos e cacetões, que são os sanduíches. E a gente tem os drinks à base de fruta, né? Então, a gente entrou nesse lugar. Então, de suprir, por exemplo, um gargalo de uma pessoa que talvez não queira um drink clássico, e aí ela quer um drinkzinho, mas uma coisinha mais leve, tem a Lambi Lambi. Ou então, se ela quiser algo para acompanhar o tiragosto, ela tem um chopp ou uma cerveja de garrafa. Então, eu penso que é mais de suprir a necessidade de pensar em pluralidade, de quais lugares que a gente pode atender. Da mesma forma, a gente tem o Botelha, que tem vinho e tábuas com frios e charcutaria. Então, a gente pensa, eu acho que mais em diversificar e entender que é um lugar que, se você quiser comemorar o seu aniversário, você consegue atender todos os públicos e ser muito diverso, porque aí do outro lado tem o Gumbo também com comida soul food, e aí entra numa outra linha de gastronomia também, né, de trazer outros lugares do mundo e agrupar isso para BH. Então, a gente pensou mais nisso, numa diversidade que acolhesse todo mundo, óbvio, sem perder as raízes, mas entender também sobre história da gastronomia, do ramo de bebidas, das novas tendências. Eu acho que a galeria, ela segue muito nesse lugar. Complementando, aí falando do Palito especificamente, com essa ideia do boteco. E, no momento, eu vi a necessidade de revistar os clássicos. Acho que a coquetelaria Belo Horizontina foi para um lugar muito autoral, que eu acho super válido e interessante. E falei, poxa, mas onde que eu vou tomar um bom martini? E pensando em clássicos, a gente sai muito dessa linha de mineiridade. A gente está indo para o mundo, né? E lógico, tem o Rabo de Galo, que aí já é nacional. Tem uma Cunaíma também de cachaça, que é nacional, mas vem de São Paulo. Só que era uma outra proposta. Eu tinha uma ideia de fazer algo estável, sem essa necessidade de todo dia ter que fazer um cardápio novo e inovar. Eu falei, gente, mas imagina que há 30 anos vem alguém e fala, nossa, há 30 anos atrás eu fui num lugar e tomei um drink, quero ir lá. Sabe? Era um outro tipo de conceito que eu queria. Talvez fazer um clássico, de fato, enquanto bar, e não pensando só no drink clássico, que eu acho que faltava na linha de coquetelaria, porque a gente tem bares clássicos aqui, a gente tem restaurantes clássicos, pensando até no Maleta, né? O Cantina do Lucas, enfim, o Casa dos Contos. A gente precisava de um lugar... Deu até água na boca, você falou Cantina do Lucas. Eu juro que eu mirei, em certo momento, até num pizzarela da vida, que tá lá do mesmo jeito, desde a minha infância, vendo aquela maravilhosa pizza, as maravilhosas comidas, e que enche a boca nossa de água e não mudou, sabe? Os pratos são os mesmos. Aí eu parei de pensar, gente, será que eu tenho que inovar o tempo todo? Eu queria fazer algo que fosse assim, sempre o mesmo. Aí, pensando desse lado, a coisa foi surgindo, de fato, uma pluralidade que se complementa de uma forma muito legal. Aí, pensando até no aniversário, você ir com públicos diversos, porque assim, uma coisa é você sair com sua turma que tem uma tendência de consumo muito parecida. É diferente você virar e falar, poxa, eu quero sair com meus pais, com meus tios, ou com outra turma, ou a turma do trabalho. No trabalho tem uma pluralidade muito grande. Alguém tá a fim de tomar um vinho, o outro tá a fim de tomar um drink. Então essa combinação funciona. Só que também a essência do bar Belo Horizontino, ela tá tão enraizada na gente que, mesmo que as propostas de comida e bebida são diferentes, tá no nosso sangue frequentar o bar, que seja de drink, de vinho. Então, assim, isso é super legal, porque transpassa para o movimento, transpassa por ficar cheio e ser bem aceito pelo Belo Horizontino, porque ele gosta, né? A gente tem isso no nosso sangue, de gostar do happy hour, de gostar de sentar, gostar de comer bem, gostar de ser bem atendido. Então, mesmo que o seu bar possa ser de uma comida extremamente moderna, que tenha nada a ver com mineira, tá na nossa essência sentar e curtir bastante. E conversar, e beber, e se reunir, ter aquela coisa de trazer para você, de acolher, né? Eu acho que o mineiro, ele tem essa coisa, seja qual característica que for, do drink, da comida, do que for, a gente vai querer estar juntinho e conversar e dividir a experiência. E agora, quem quiser, tá assistindo, tá ouvindo, eu queria abrir meu bar lá na galeria. Dá tempo ainda? Tem lugar? Não tem? Como é que é esse processo? Para bar e restaurante, não. Isso é uma preocupação que a gente teve, encerramos, até porque todas as varandas, as lojas de varandas estão ocupadas. As pessoas ficam até bem chateadas com a negativa, mas
até salutar para a empresa que ele montaria, porque não daria certo. Porque já não tem essa capacidade de público. O pessoal acredita que é muito grande, mas não é, porque a gente ocupa praticamente a varanda, as áreas internas. São quantos metros para o pessoal saber assim? Não sei, não vai, varanda especificamente não. Na área, lotação e número de pessoas? Lotação são 300 pessoas. Não. Apesar de ser grande, ainda é bem intimista, a gente pode dizer assim, se comparado a outros lugares. Sim, bem limitado. Pensando que caberia muito mais gente se a utilização do corredor fosse maior, mas todo mundo quer ficar na varanda. Não tem jeito. No fresquinho, olhando a rua. E assim, tem essa coisa do mineiro de olhar a rua, né? Das Maria fofoqueiras, de ficar ali vendo o que tá acontecendo. E quando você vai no boteco, que você tem a opção de colocar sua mesa na calçada, na calçada que você quer. Mesmo que o cara gaste um monte de dinheiro na decoração lá dentro, aí eu tenho a calçada, aí eu prefiro. Tanto que os dias tristes da galeria são os dias que chovem, porque aí chove na varanda. E aí todo mundo fica arrasado, porque todo mundo quer sentar na varanda. A Lambi Lambi lá na galeria, ela tem um espaço interno, com mesas até maiores pra juntar a galera. Eles preferem pegar uma mesa na varanda, ficar em pé em volta da mesa, do que sentar numa mesa que cabe todo mundo, porque o charme é a varanda. É o nosso jeitinho bonitinho. E nessa foi justamente a ideia de falar, olha, encerramos bares e restaurantes, até porque eu acho que em termos de pluralidade a gente começaria a enfrentar negócios similares e também a ausência de público. E não é interessante a gente voltar para a luta, que foi igual eu comentei, de a selvageria capitalista comercial, de todo mundo ter que fazer um desconto e lutar para ter aquele seu cliente, ou senão ficar muito cheio que os clientes não conseguissem se curtir ou coexistir acaba também. Que os próprios negócios se engolem, né? Acaba rolando um canibalismo ali, porque precisa todo mundo faturar, e vai todo mundo faturando ao preço mínimo, até ninguém tá faturando nada, né? Você só abre, fecha e paga a conta. Sim. Então, de entender a valorização daquela experiência que estava sendo proporcionada. A palavra que veio na minha cabeça foi experiência, enquanto você falava, porque aquilo, a pessoa vai lá para viver a experiência do ambiente como um todo, da comida, do lugar. Essa é uma crescente também de mercado, né? A gente vem dessa era digital, onde tudo é muito visível, muito instagramável. Então, se você quer uma comida, você quer a comida que o queijo estica por 1 metro, você quer o drink que dê para postar 50 fotos. E eu acho que agora tá tendo um contramovimento, que é o de parar, guardar o telefone dentro da bolsa, comer aquela bebida, provar aquela comida, sem ter esse momento só do registro. O registro, ele vem depois. Se eu gostei, eu posto. Mas deixou de ser só porque é bonito. Eu acho que a gente tá perdendo essa força do tudo é pra ontem e tudo tem que ser pra postar, sabe? Tô lembrando de sair com os amigos, né? Aí tem alguém que tem um celular melhor. Tira foto. Manda pra mim agora, que eu preciso postar nesse instante. Loucura. Que coisa, né? Sim, e aí às vezes você para de viver aquilo ali. Então, o que vale mais? A foto do Martini ou experimentar o Martini? Sim. Porque às vezes você tirar a foto e ele tá horrível. Sim. Esquentou, entendeu? Porque o Martini, ele tem que ser bebido muito gelado. Pra vocês que enquanto você está tirando a foto perfeita, o seu Martini esquentou. Aí, ó. Ele ficou triste. Deixa eu falar pra você, e ela não tá falando de bebida. Eu não estou falando de bebida. Ficou aí, entendeu? Fica aí a dica pra vocês. Fica o questionamento, a filosofia. E aí eu acho que a gente veio pra esse lugar. Eu tenho uma amiga que ela fala muito sobre isso, que assim, parece que pra dar certo tudo tem que ser muito instagramável e postável. E é até engraçado eu falar sobre isso, porque a nossa loja, ela vem como identidade visual, que ela faz essa provocação. De você estar ali pelo ambiente também. Mas a gente entendeu que é muito mais do que isso. Que a gente tem que ter um padrão de produto, um padrão de atendimento, que você tem que oferecer uma experiência que seja legal pro cliente quando ele tá ali, porque senão ele não volta. Não adianta eu ter 1000 fotos postadas se a pessoa só vai ali uma vez e ela nunca mais volta. Sabe? Eu não consigo manter a minha loja para sempre se as pessoas forem lá só uma vez. Mas a ideia de experiência, ela transpassa também na capacidade, no pós-pandemia, da gente pedir qualquer comida em casa e comer. Total. Então, assim, a gente hoje recebe belíssimos pratos em casa. Eu não sou muito fã, não, mas enfim. Então, assim, você pode comer em casa, você pode cozinhar. As pessoas tiveram que cozinhar há muito tempo, né? Desenvolver alguns talentos também. Tem amigos que estão experts em pães, né? Todo mundo começou a fermentar um pão na pandemia. Então, nesse cenário, se você não tiver algo a mais, por que você vai ali? Né? Eu vou ficar em casa, vou pedir ali um delivery. O que te tira de casa, né? Tem que ter um a mais. E se não tiver a mais, pode ser a vista, pode ser a qualidade, pode ser o produto, enfim. E eu acredito que a junção de tudo é o que faz a experiência de fato ser completa. Total. Senão o cliente não volta. Eu falo isso muito, que assim, quem sustenta o restaurante é o habitué, aquela pessoa que está lá sempre. Não é só aquele que foi para postar ou que viu alguém postando, apareceu e comeu uma vez e nunca mais vai voltar. Aquele público é passageiro. Como é que isso gera
um sustento de 5, 6, 7, 10 anos, 30 anos dos restaurantes que a gente citou, até mais, né? Quase centenários. Esses dias eu fui numa sinuca na Afonso Pena, ele tem 80 anos, gente. Nossa. Isso é um negócio. Sabe? De sucesso, 80 anos Olha em Belo Horizonte sobreviver, que coisa surreal. incrível. É surreal, É verdade, é verdade. Acredito que 85, tá? É, muito tempo mesmo. Olha só, gente, vou terminar por aqui. Achei o bate-papo incrível, dá pra gente conhecer mais sobre a galeria, conhecer mais sobre vocês e levantamos assuntos importantes, acho, não só do mercado gastronômico de bares, mas também até filosóficos. Achei bonito isso. Quero agradecer a participação do Túlio e da Cacá e vocês olhem ali pra câmera e essa é a hora em que a gente fala, faça o seu merchan. Que delícia! Ó, além de convidar todos vocês para conhecer todas as lojas da Lambi Lambi, inclusive a da Galeria São Vicente, a gente deixa um convite para conhecer e frequentar a Galeria São Vicente. No dia 23 agora a gente tem uma feira voltada para o Dia das Mulheres, então será uma curadoria apenas de feirantes mulheres. A gente tem trazido outras maneiras de ocupar a galeria, então de fazer programações culturais, de promover outros negócios, mesmo que não sejam negócios fixos, além das lojas que já existem. A gente tem o melhor da gastronomia mineira, a gente tem drinks de inovação, a gente tem os clássicos, um bom vinho, uma boa culinária soul food. Então acho que assim, a galeria ela tá oferecendo muitas experiências para quem é de BH e para quem é de fora. Então conheçam a Galeria São Vicente, tragam o prazer da presença de vocês e depois conta o que vocês acharam nas nossas redes. Vou convidar, acho que todos os convites mais relevantes foram feitos por você. Gostaria só de convidar para passar no Bar Palito, tomar um bom martini, bem gelado. Bem gelado. Não precisa dar foto, não. Aprecie o drink, vê a vista, aproveita Raul Soares, o JK, e temos outros clássicos também, para todos os gostos. Enfim, esse é o convite. Muito obrigada pela participação de vocês, agradeço o presente, vou dizer que agora eu vou acabar, encerrar por aqui, vou levar e vou começar a beber. Muito obrigada pra você e obrigada pela sua audiência. E antes de terminar eu tenho que falar todas aquelas coisas que youtubers falam. Eu me sinto uma senhora idosa, fica meio desconexo, né, porque eu já sou 35 anos, aí eu fico, comenta, curte, compartilha, não sei o que, fica meio esquisita, mas vocês já entenderam. É isso, muito obrigada e até até o próximo episódio do Trem de Tudo. Um beijo. Obrigada.